Vamos dar continuidade ao vídeo anterior, então. Estou falando aqui sobre a fórmula de Antoine, né, que faz o cálculo de pressão de vapor. Estou mostrando ela em Python e com qual finalidade, né? A finalidade de que a gente pode usar vários tipos de fórmulas de pressão de vapor que existem e o Python pode fazer a análise e tratamento de dados de todas essas fórmulas, fazendo o cálculo do erro para que eu use a fórmula que me deu o menor erro para aquela substância, para aquela mistura, para aquela situação em específico que eu esteja calculando a pressão de vapor. Que, por sinal, cálculo de pressão de vapor é algo muito importante na engenharia química e muito importante na termodinâmica. Dando continuidade ao outro vídeo, então, eu o parei aqui, onde eu colocava, inseria essa TEXP, que seria a pressão experimental, e eu carregava esses dados, e esses dados são retirados do NIST, né? Já que a gente tem um experimental, por que só não pega o experimental? Você pode querer usar uma temperatura que não tenha no experimental e o cálculo vai te trazer o menor erro possível. Então eu uso esse exp aqui para calcular o erro, para ver qual que está me dando o menor erro. Vamos para a plotagem dos gráficos. É a plotagem do gráfico da pressão em função da temperatura. Então, aqui vou mostrar o gráfico, né, que fica mais fácil de explicar, da pressão em função da temperatura. Então, à medida que a temperatura cresce, a pressão de vapor está crescendo também. Lembrando que isso daqui é da água, é da substância água, H2O. Então, à medida que a temperatura vai crescendo, a pressão vai crescendo. Lembrando que meus cálculos de temperatura são 10, 20, 30, 40, tá aqui, ó, né? 10, 20, 30, 40, 50, até 130. Então, está limitado a isso, meu gráfico. E a minha pressão de vapor não vai passar dos 2,7. Vai ser o meu máximo ali do cálculo de Antoine. Aqui das experimentais também, 2,7, 2,7, 0,28. Lembrando que vírgula é diferente de ponto em Python. Então, quando você quer um número com vírgula, né, tipo 0,0122, você coloca o ponto. E quando você quer separar, lembrando aqui que eu estou fazendo uma lista, então eu coloco a vírgula, né? Se eu colocar a vírgula aqui vai dar problema, vai dar erro. Então, vamos para a plotagem de gráfico. Eu escrevo PLT ponto. O que é esse PLT ponto? Como diz no outro vídeo, é chamando essa biblioteca, a biblioteca matplotlib. Nela eu chamo aqui a função plot. E essa função vai me dar essa linha vermelha aqui. Então, eu escrevo que eu quero um T por P experimental. Então, P experimental vai estar aqui e o T vai ser o eixo de baixo. E aí a linha vai seguir o T por P. Então, na hora de fazer a plotagem de gráfico e escrever, né, aqui as legendas, é importante eu saber. Então, isso daqui, ó. Só que ela é pelo P experimental, então é por esse P aqui. Não é pelo P calculado, que o P calculado chama PSAT. É válido lembrar isso. A color igual a red, que é para a linha ficar vermelha. E esse Zorder 1. Zorder igual a 1. Qual a finalidade dele? Para que a linha fique por trás do Zorder 3 aqui. Então, o que quer dizer esse Zorder 3? Os pontos vão ficar na terceira camada. E os order 1, a linha vai ficar na primeira camada. Então a linha fica por trás dos pontos. Percebeu? Se eu mudar aqui, vamos mudar aqui e rodar. Vou colocar 3 em cima. E lembrando que eu posso colocar qualquer número. Estou colocando 3 e 1 para que eu tenha certeza que vai dar certo. E eu rodo o gráfico e a linha fica por cima dos pontos. Então, note que os orders servem para isso. Perceberam? A linha passando por cima dos pontos. Ok. Então, esse plt.scatter, t igual t vírgula p experimental. Então, tá p experimental. Não, tá t por p experimental. Novamente, seguindo a ordem daqui de cima. Esse daqui vai ser os pontos azuis, né? Só que vocês nem conseguem enxergar, porque, como eu falei no outro vídeo também, como essas aqui seriam as pressões experimentais, né? 0,0122. E a calculada deu 0,0123, calculada pela fórmula de Antoine. Então, os pontos vão ficar uns bem em cima do outro. Então,
Não faz nem muito sentido colocar, mas é bom porque se der algum erro, né, um erro maior, o ponto azul estaria, por exemplo, aqui e o verde aqui, entendeu? Teria uma diferença. Continuando a plotagem de gráfico, eu chamo o scatter de novo, dessa vez com a color green, e boto aqui, lembra? O T embaixo do gráfico aqui, T por P. Então faço T por, só que dessa vez PSAT, que é para me dar a de saturação, né? Que é a calculada, que é a de Antoine, que é essa aqui. E aí coloco o color green para ficar verde e os order 1 para ela ficar em cima. Se eu quisesse fazer mais bonito, né? Se eu quisesse colocar azul, eu colocava uns order 3 aqui, uns order 1 aqui, por exemplo. Então vamos lá. Agora plt.title, title. Esse title aqui seria para plotar o título. Então o título do gráfico, curva de Antoine x experimental. Coloco entre aspas, curva de Antoine x experimental. Plot plt.xlabel. Xlabel é o eixo x. Então o que vai estar escrito no meu eixo x? Temperatura em graus Celsius. Por quê? Temperatura vem primeiro aqui, então temperatura embaixo, pressão na vertical. Então temperatura em graus Celsius. Lembra que eu coloco entre aspas também. Então temperatura em graus Celsius vai ser o que está escrito aqui. O mesmo para o eixo y, só muda a letrinha aqui. E aí escrevo pressão em bar. A legenda, que é isso que está aqui, coloco em ordem, né? Então, o que eu fiz primeiro? Primeiro eu coloquei a linha, o traço, essa linha aqui, que eu fiz com o plot. E aí, então, coloco experimental. Depois, o que eu fiz? Eu plotei os pontos experimentais. No caso, porque eu estou usando o P experimental. Plotei os pontos experimentais. Não estou dando para ver aqui, mas seriam as bolinhas azuis. Então, pontos experimentais. E Antoine, que seriam os pontos de Antoine, né? Os pontos calculados, as PSATs. Podia até mudar o nome aqui para PSAT. E aí estaria aqui a P de vapor e as bolinhas verdes. Então, essa aqui é essa legenda. Eu boto plt.show para plotar o gráfico. E agora vem o cálculo do erro, que é como eu disse, aqui está o gráfico do erro também, que eu plotei o gráfico. Então, aqui você pode analisar. O erro é bem pouco, né? 0,5%, 0,6% aqui no máximo. Ou 0,1%, mas 0,6%, mesmo que negativo, é mais que 0,1, né? Maior erro. O erro é bem pequeno. Então, mas aqui está um gráfico de pressão por erro. Então, à medida que as pressões vão aumentando aqui, né? Eu vou mostrando os erros. Então, tenho desde o zero aqui, mas não é zero mesmo. A pressão é 0,01, né? 0,01 até o 2,7, que eu acho que é a maior pressão. Isso, 2,7. Aqui só mostra até o 2,5, mas perceba que o gráfico vai mais. Vai até o 2,7. E aí eu consigo ver que o erro é bem pequeno. Então, para água, Antoine é ok. Antoine tem um erro baixo, então eu posso usá-la para calcular a pressão de vapor da água tranquilamente. Mas vamos lá. Como eu calculo esse erro? O erro vai ser igual a pressão experimental menos a pressão calculada, que eu chamei de Y aqui. Lembra que eu falei que eu vou chamar PSAT de Y aqui para facilitar minhas contas. Então, é a mesma coisa que se eu tivesse escrito PSAT de T. Eu escrevi PSAT de T aqui, mas poderia ter escrito Y também. Mas seria só para facilitar a conta aqui. Então, eu poderia ter escrito P experimental menos PSAT de T. Mas fui escrever P experimental menos Y sobre P experimental, vezes 100. Por que vezes 100? Para me dar em por cento. Então, o que aqui está acontecendo? Estou pegando a temperatura de verdade, subtraindo da calculada, dividindo pela de verdade e estou tendo um erro em por cento, pela de verdade que é analisada experimentalmente no laboratório, que eu peguei no NIST. E aí o resto do gráfico é idêntico ao outro, né? Uso o plt.plot para calcular, para fazer a linha. Uso plt.plot para fazer a linha. O y aqui vai ser a pressão por erro, então pressão no eixo de baixo, erro no eixo vertical. A cor vermelha, nessa aqui não usei o grid, né, nem nada. Existe um comando aqui, vou colocar nesse para vocês verem e rodar o código de novo, que é o grid, que vai mostrar um gridzinho. Aí seria legal colocar os ordens, mas não vou colocar.
O plot, o título, né? Então, plt.título. Então, o título do gráfico é isso. Erro por pressão experimental e modelo de Antoine. O que está escrito no eixo X, o que vai estar escrito no eixo Y. A legenda do gráfico, né? Que é a curva de erro só, apenas. E o plt.show, que é para plotar. Eu vou mostrar aqui para vocês mais um comando, né? Que é a do grid, que ele deixa o gráfico mais bonitinho e tal, bem importante também. Então eu escrevo plt.grid, aí eu boto um T maiúsculo, true, vírgula, eu vou colocar uns order 0 aqui. Não precisa, viu, gente? Mas eu vou colocar, deixa eu tirar esse, vou colocar uns order, que é order com R, igual a 0, só para o grid ficar bonitinho. E vou rodar o código e, lá. Aí tá vendo que deu as linhas de grid aqui, o de cima não tem, o daqui já tem. Então vou colocar no de cima também para vocês verem como fica. Só dar um Ctrl C, Ctrl V. Para facilitar, para não ter que escrever tudo de novo. Rodei. E lá. Então, aí eu tenho o grid, entendeu? Que deixa o gráfico mais bonitinho, é mais um dos comandos do MyPlot, da biblioteca Matplotlib. No mais é isso, e vou ficando por aqui.